Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ninecast, o podcast da Nine. Eu sou a Rayana. E eu sou o Marcelo. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Nine. Curta, comente, compartilhe esse podcast com alguém, com alguém que queira fazer a Nine, com alguém que queira conhecer sua identidade. Se inscreva no nosso canal no YouTube, na nossa página no Instagram. Siga a nossa página no Instagram. Tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse episódio. Isso aí. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que muda tudo. O tema que é conhecendo a sua identidade. E para isso, nós trouxemos ali dois convidados mais do que especiais, né? Eles que são pastores, são professores, são escritores, né? Então, sejam muito bem-vindos, Raul Sindlinger, Papi Casarini. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E para a gente iniciar, gostaria que vocês se apresentassem ali para os nossos ouvintes, né? Amém. Então, eu sou o Papi Casarini, sou pastor da Comunhão Cristã Aba de Fazenda, Rio Grande, mas também professor da FATEM há muitos anos, né? E é uma alegria, gratidão pelo convite, né? Então, sou casado, tenho 3 filhas, 2 netas chegando. Então, estamos aí felizes. Então, meu nome é Raul Sindlinger, eu sou um dos pastores aqui também na Comunhão Cristã Aba, sou professor na FATEM, professor na Nine, também um dos coordenadores ali da Nine, e casado, sou empresário também, e acho que é isso. É um prazer enorme estar compartilhando aí com vocês algumas palavras. Bacana. Papi, Raul, a gente comentou aqui que o nosso tema é conhecer sua identidade, né? Muitas pessoas, elas não têm essa noção do que significa a palavra identidade. Elas acham que é muito mais, né, do que uma personalidade, uma forma de ser, uma forma de agir. Mas na Nine a gente aprende que a nossa identidade é a base da nossa vida, né? Nós, desde o primeiro intensivo que nós temos na Nine, que é, né, o seu mundo, né, nós conhecemos sobre a cosmovisão cristã, né? Então nós temos essa visão ampla ali na FATEM. Vocês podem explicar como que é essa influência, né, na vida da pessoa, o que conhecer a identidade pode transformar a vida de uma pessoa? Quer começar? Não? Legal. A questão da identidade, acho que ela é uma questão muito central na vida de qualquer pessoa. A forma como você enxerga você mesmo vai fazer diferença na forma como você vai agir em relação ao mundo, né? Então, até daquele livro do Rômulo, aquelas perguntinhas, como eu vejo a mim mesmo, como eu vejo a Deus, como eu vejo o próximo, e isso vai ser a forma como eu vou agir em relação às outras pessoas, como eu vou entender se eu posso abençoar outras pessoas. E aí a gente vai, na Nine, vai através da palavra de Deus, compreendendo como Deus me criou e qual identidade Ele colocou em mim, né? Então, partindo da forma como Deus me vê, da forma como Deus me criou para ser, é que eu vou agir em relação ao mundo. E aí vai entrar um monte de coisas, né? Desde o início lá de Gênesis 1, em que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E aí eu tenho isso bem firme, não? Eu sou criado em imagem e semelhança de Deus. Aí vai até a redenção em Jesus, quando eu recebo a posição de filho, quando não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida. E são marcas que, se uma pessoa não compreende, por exemplo, que não há mais condenação sobre a vida dela, ela vai agir como aquele que é condenado, como aquele que está em pecado, como aquele que não merece viver certas coisas porque pecou, porque errou. Então, a forma como eu vejo a mim mesmo afeta diretamente a forma como eu vivo e enxergo todas as coisas. Eu vejo que eu estava em um pensamento esses dias na minha igreja, em cima do livro na carta de Tito, né? Quando Paulo, e várias cartas de Paulo, a gente encontra essa introdução nas cartas. Sempre Paulo vai dizer assim, Paulo, no caso de Tito ele fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Em outras cartas ele vai falar Paulo, e assim ele se apresenta primeiro, e depois ele fala do tema que ele vai tratar na carta, e depois ele vai transcorrer ali a carta, né, os temas ali.
Mas me chamou a atenção, né, quando ele fala Paulo. Ele começa assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. A gente vê nesse texto, nessa pequena introdução ou apresentação, origem e identidade. Né? Origem, quem eu sou, da onde eu vim. Né? E uma vez que você entende da onde você veio, devido ser da onde você veio, qual é a sua identidade nesse lugar? Né? Qual é a sua identidade? Ou seja, eu sou de Deus, legal, ótimo. Tá, mas e agora em Deus, qual é a minha identidade? Né? Então eu tenho uma identidade entre os não filhos de Deus e os filhos de Deus, eu sou filho de Deus. Mas agora, quanto filho de Deus, qual é a minha identidade? Então acho que a primeira grande fator de divisão é Deus, sou de Deus ou não sou de Deus? Sou de Deus, isso é minha origem. Eu tenho uma origem em Cristo Jesus, novo nascimento. Mas agora eu tenho identidade. E como o Raul falou, uma vez que você entende a origem e a sua identidade, me permita a palavra, você se encaixa em algo. Você se encaixa dentro do grupo. Né? Então, nessa mesa, qual é o meu papel? Depende da minha identidade. Se eu não sei minha identidade nessa mesa, é difícil trabalhar, né? É difícil me colocar. Então, quando um jovem, como a Naine propõe, ele entende a sua origem e a sua identidade por causa da origem, a vida dele muda. Né? O rumo da vida dele muda. A forma de fazer as coisas mudam por causa da sua origem, da sua identidade. Né? Então, o tema é fantástico. Né? Eu acho que puxando para a Naine também, complementando ali, o jovem... Existe um conceito, né? Um pensamento de que o jovem vai para a faculdade, ele vai ouvir tudo aquilo que os professores têm a dizer lá, vai acreditar em tudo aquilo e vai se perder, né? Uma preocupação dos pais, meu filho vai para a faculdade, eu não quero que ele se perca, os pais cristãos, né? Uhum. Tem esse medo, e eu acho que a diferença está exatamente na questão da identidade. Então, quando eu compreendo quem eu sou, quando eu compreendo como Deus me vê, eu não preciso da aceitação das outras pessoas. Então, pensando no grupo, na turma da faculdade ali que quer sair, quer fazer outras coisas lá, eu não preciso provar nada para eles. Mas se você não usar droga, se você não pensar dessa forma, você está errado, você é tal coisa. É excluído. Né? É excluído do grupo. E aí, quando ele tem essa identidade firmada, isso não faz diferença para ele. Ele não depende dessa aprovação. E com relação aos professores e ao ensino em si, que tem sido também muita doutrinação, uma pauta ideológica muito complicada, também o que vai fazer com que o jovem não considere aquilo como verdade, considere a palavra de Deus como verdade, vai depender de como ele sabe da identidade própria. E aí, se ele está bem firmado nisso, o professor está falando lá, o que eu tenho que fazer para passar nessa prova aqui, mas eu não vou deixar que aquilo se torne, não vou ver aquilo como verdade na minha vida, porque eu conheço a minha identidade. Meu Deus, isso muda tudo, né? Até vocês falando, eu lembro daquele versículo que fala que nós fomos transportados, né, do reino das trevas para o reino da luz. E se a gente está falando de reinos, se eu antes estava no reino das trevas, era uma mentalidade diferente, eram valores, princípios diferentes, eu vivia minha vida de uma forma diferente, mas agora que eu fui transportada, então, para o reino da luz, eu preciso caminhar e viver a minha vida com esses novos princípios, com esses novos valores. É por isso que é uma metanoia que a gente chama, né? Quando eu fiz a Naine, né, no ano de 2023, e quando eu comecei a ter as primeiras aulas, eu ficava, meu Deus, como é que isso funciona? Como é que agora eu então... Se isso é verdade, como é que agora eu me porto? Como que é meu posicionamento nisso? Né? É um start, é na hora, assim, agora eu tô no reino da luz, agora todas as coisas só vão fazer, o que eu tenho que fazer, né? Pra viver, então, agora de acordo com essa palavra, com essa verdade de que eu estou no reino da luz, né?
Isso muda tudo. Completamente. Muda a forma que a gente se relaciona no nosso trabalho, como a gente lida com o trabalho, não é mais aquele negócio difícil, pesado, e muda como a gente se relaciona com relacionamentos, enfim, até com as decisões, né? Hoje a gente vê, assim, que tem tantos jovens que têm tanta dificuldade em tomar decisões, né? Eu faço esta faculdade, faço essa, ou talvez eu possa fazer essa, porque Tanta saiu lá decisão. um blog que tá falando que esse aqui tá no top 3 de mais pagos do Brasil, então eu vou fazer Essa palavra top 3 afeta ele. Né? Cara, afeta. Cara, não, eu não tomo mais minhas decisões com base naquilo que o sistema ali do mundo tá falando. Agora, qual que é a dificuldade que eu tenho de tomar essas Até porque decisões? amanhã o top 3 mudou, né? Exato. Até terminar a faculdade. Já mudou. Já não é mais o top 10, o top... Isso aí, muito bom. Na Nine a gente aprende, né, isso. E a gente concorda com a palavra, né? Nós concordamos com Deus. Concordamos com aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Concordamos com aquilo que Deus fala, quem eu sou, né? Como que vocês acham que isso influencia, principalmente, né? Como que isso pode transformar a vida de uma pessoa, principalmente quando ela está começando a caminhada cristã, quando ela está se descobrindo. Uma pessoa, ela chegou hoje aqui na igreja, aceitou Jesus, fez a integração, está indo no grupo familiar, né? Como que ela pode ter essa mentalidade transformada, né? Porque a gente entende, assim, que o espírito, ele tá pronto, mas a alma, ela precisa se sujeitar, né? Então, Sim. como que é esse processo, né? Da alma se sujeitar a essa verdade? Eu vejo uma pessoa nasce de novo ou vem para a igreja, né? Porque é bem interessante isso, porque às vezes a gente vê uma pessoa que acabou de vir para a igreja, aceitou Jesus, se inseriu, está se inserindo ali na igreja local, no nosso caso, né? Aqui faz integração, esse processo todo, né? Mas vamos pensar uma pessoa que acabou de, não uma pessoa que veio de outra igreja, que já vem, né, cristã, né? Mas uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. E aí a gente, então, é do zero, né? Vamos pensar assim, a pessoa está mudando completamente, porque ela estava vivendo de um jeito e agora completamente mudou, né? É algo muito novo para ela, né? Mas, por outro lado, eu vejo assim como um desafio para nós, pastores, e para a liderança da igreja, porque até onde você só ensina passos a passos, ou comportamento, e até onde você ministra vida. Né? Porque, às vezes, porque a gente fala muito sobre religião. Religião é simplesmente passar uma série de regras, de comportamento, de atitudes, e aí a gente começa a ser mudado na nossa cosmovisão a partir do que eu faço. Né? Pegando o gancho do que o Raul falou agora há pouco, a gente não é baseado no que faz. A gente não é baseado no comportamento, a gente é baseado no que Jesus fez. Né? No que somos, a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas, como você falou, isso no espírito. Agora, a alma da gente ainda não entende tudo isso, não vive tudo isso. Mas eu vejo que nós precisamos levar, e como uma pessoa precisa entender. Em primeiro lugar, aceitou Jesus, ela recebeu a vida de Deus. E essa vida está dentro dela, fluindo, como rios de água viva. Né? Mas, por outro lado, a alma, como eu falei, a alma dela não entende isso. Daí requer o pastor vir, o professor vir, a Nine vir, a Fateme vir. E aí a pessoa começa a descobrir, na verdade, quem ela é. Não o que ela tem que fazer. Né? Porque uma coisa é ensinar para despertar quem ela é, e não ensinar para ensinar um código de regras. Ó, crente vive assim, tá? Crente se veste assim, né? Não pode fazer isso. Ó, não pode falar isso. Isso aqui você pode. Ó, isso aqui não é bom você falar. Isso é feio falar. Né? Isso o crente não fala. Né? Mas, então, eu vejo que esse é o grande desafio. E, graças a Deus, eu sempre falo, por exemplo, quando as pessoas falam da Fateme, da Nine, é uma escola, né? São projetos que são vivos. Uma diferença de uma escola de teologia para outras é aquela teologia só de informações. Sim. Né? Mas essa não, é um ensino que você vai ver o quê? Invariavelmente nas aulas. O Raul está aqui, já experimenta isso. Você vai ver lágrimas, você vai ver alegrias, você vai ver até raivas. Né? Nós estávamos conversando em off aqui, né? Pessoas que ficam sofrendo
Porque nós estamos falando de coisas que vão contra o que ela pensava. Sim. Que vão chocar a cosmovisão dela. Que vai chocar o que ela sempre aprendeu. E ela vai dizer, poxa, então não era isso. Puxa. Mas o legal é a pessoa descobrir, não o que deve fazer, mas descobrir quem ela é. E aí é o desafio de uma boa aula. E graças a Deus nós temos experimentado isso na Nine, né? Não é só aula de informações, é a administração de vida. Porque a ideia é assim, eu olho aquilo que foi falado na aula, ok, é uma informação, o que aconteceu lá no Velho Testamento, o que aconteceu no Novo Testamento, as histórias, os discursos de Jesus, os feitos de Jesus e dos personagens bíblicos. E você, ok, sabe dessas histórias, mas você consegue também aplicar para a tua vida. Né? Então eu vejo que isso é gostoso, né? Porque quando a gente fala de cosmovisão, não é só mudar a leitura. Eu coloquei um óculos o teu óculos eu coloquei em mim. Não, é o óculos da vida de Jesus que está em mim. Não é o óculos da religião, não é o óculos da denominação. É o óculos da vida, ou seja, ver a vida a partir da vida de Jesus. Né? Meu Deus. Poderoso. E até tão importante isso que a gente está ouvindo, né? E me faz pensar de que a gente desconstrói muito o pensamento de que quem tem que fazer um curso de teologia é só quem é líder, só quem é ministro. Quer ser pastor? Não, só quem é, adulto, é a pessoa que já está lá. Não. Não é não. O jovem hoje, como posicionado, querendo saber ali, né, quem é em Cristo e sabendo da sua posição que existe mais para ser revelado, é o que vai mudar. Não preciso, né, achar que eu vou ser uma ministra e daí vou fazer um curso de teologia para saber as escrituras no sentido de informações, né? E isso muda tudo. Engraçado, o Rômulo, ele disse isso, um pouco disso, né, no último podcast, né, que existem muitos cursos de teologia, mas a maioria é para realmente, né, para quem quer ser pastor, para quem quer trabalhar na igreja, para quem quer. Mas a Nine, ela aborda outras áreas, né? A Nine, você aprende ali sobre quem você é, sobre a sua identidade, mas para que você possa servir, por exemplo, na sua área de influência. Você quer ser um engenheiro, você quer ser um músico. Como que eu posso servir as pessoas nessa minha área de influência, né? Sabendo quem eu sou, né? Sabendo que eu vou para a faculdade não para eu ser algo, não para eu, sabe, fazendo com que aquilo que eu recebo de conhecimento se torne quem eu sou, mas sabendo antes quem eu sou para que aquele conhecimento ele possa servir outras pessoas. Né? Exatamente. Isso é sensacional. E já puxando ali, né, um pouco mais aqui um assunto que eu tava bem animada para falar. Eu lembro que teve uma aula na Nine que me marcou muito, inclusive é o Papo que dá essa aula. E a gente estuda ali e aprende, né, enfim, sobre a palavra, né? Claro, isso assim, mas o significado da palavra em si. Aí eu lembro que na primeira aula, assim, trouxeram assim, não, a palavra, ela, no grego, ela tem 3 significados. Né? E aí, tipo, meu Deus, e agora? Tudo que eu achava... Uma já é difícil, agora tem 3. Não, já para entender uma já é difícil, e agora quer dizer que se aplicam em formas diferentes, a forma que eu me relaciono é diferente. E aí a gente aprende, né, que existem 3 significados no grego, então, que é ali o... 3 palavras. 3 palavras, né, isso, perdão. 3 palavras no grego, que é o logos, o rema e o graphe, né? E aí, como a gente está falando de cosmovisão, como a gente está falando que, né, identidade tem tudo a ver como eu conhecer aquilo que Deus diz a meu respeito e concordar e receber isso na minha vida, e a gente sabe que aquilo que Deus diz está na palavra dele, né? Então, gostaria que vocês pudessem explicar um pouquinho pra gente o que é essa palavra, quais são as diferenças, como que isso se aplica na nossa vida, né? O que isso muda? Deixa eu puxar um pouquinho do grego, né? Entender, a gente falando, né, fazer um curso de teologia se eu quero ser um empresário. Que negócio é esse? E a Nine ainda junta e dá aula de grego ainda, para não só pacote teologia, completo. Grego também, pacote completo. E aí cai em assuntos como esse. Não, vamos falar aqui quais são as palavras gregas que definem, que são traduzidas como palavra ali. O grego, né, você pega
você voltar algumas décadas, não é muito tempo, né? Algum tempo atrás, para você entrar em Harvard, por exemplo, é pré-requisito grego e latim, assim, completo. Você tinha que conseguir ler fluentemente o Novo Testamento em grego para entrar em Harvard. Mas hoje o mundo mudou para pior, essa parte de educação, né? Exige-se menos e tem um conhecimento mais superficial lá no final. Então, o grego ele é visto não só por nós, né, que interpretamos a Bíblia, que olhamos a Bíblia, mas ele realmente ele tem um papel que traz um desenvolvimento para a pessoa muito legal em diversos aspectos. Depois, um dia, vocês chamam o professor o Elias. Para conversar aqui, ele pode explicar isso melhor. Mas aí a gente traz isso na Nine, que nos ajuda a interpretar, além da questão de desenvolvimento em si, de pegar algo que é muito difícil e trabalhar com aquilo, para a interpretação bíblica também é bem importante entender, por exemplo, essas diferenças, né? A gente tem ali, na Bíblia, no grego exatamente, depois o Papo traz a parte mais de aplicação disso aí. Mas no grego, essas palavras, quando você traz ali, por exemplo, o logos ele é a palavra em si, né? Quando fala Jesus disse, a palavra ali é logos. Não vamos entrar em gramática, né? Logos, ou o que é exatamente a derivação que vai ter ali, a declinação que vai ter ali, mas é logos. Jesus disse tal coisa, é logos. A Pedro respondeu, logos, né? Mas também fala que Jesus é o Logos de Deus. Então, não dá para dizer Logos é menos, porque se Jesus é o Logos, aí, então, o Logos ele tem uma importância bem grande. Quando a Bíblia usa o grafê, grafê ele é a palavra escrita, é o texto escrito em si, registrado, uma carta, né? Ele vai usar essa palavra. Agora, sempre que a Bíblia se refere às Escrituras, está sempre falando grafê também. Então, a grafê diz isso. A grafê diz isso, ou seja, as Escrituras diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Então, grafê também passa a ser a palavra de Deus. Também não é menos, né, do que o Logos, do que o Rema, mas ela tem um sentido, né? Tem um sentido específico quando você vai ler o texto, entender, aqui está falando grafê, mas está falando as Escrituras, está falando a palavra de Deus. Jesus falou, as Escrituras testemunham ao meu respeito. É a grafê que fala a respeito do Logos. É interessantíssimo isso aí. Aí, o rema, no grego ali, ele é mais usado como declaração. Então, é uma palavra também falada. Mas é uma palavra declarada, ele por exemplo, uma acusação, vai usar rema, é uma palavra mais nesse sentido de declarada, ela tem uma importância um pouquinho maior. Quando a gente vê, por exemplo, Maria dizendo, seja feito em mim conforme a sua palavra, ela recebeu aquilo que o anjo falou para ela, que nela seria gerado Jesus, ela recebeu essa palavra e diz, seja feito em mim conforme a sua rema. Remata ali, né? Mas é rema, né? A palavra. Que aí ela recebeu essa declaração, que é uma palavra com um efeito, e ela recebeu para ela aquilo ali, e aí usou a palavra rema ali, né? Nesse texto. Mas aí a forma como a gente traz ali a questão do rema, eu acho que ela vai para uma profundidade ainda maior, né? Que o Papo acho que pode trazer isso aí. Eu estava pensando, né? A gente sempre procura, né? Ajudar o ouvinte, né? Ajudar o aluno, ajudar a pessoa que está ouvindo, que está ali na qualidade de aprender algo naquele momento, né? Ou seja, como comunicar, como a comunicação chegar. Né? Então, a gente procura um exemplo. Né? A gente procura um exemplo. Né? Deixa eu arranjar um exemplo para exemplificar o que eu estou tentando falar. Né? E eu penso assim, imagina que você tem um rio, tá? Um rio profundo, caudaloso,
muito correnteza. Ou seja, para atravessar nada, aquilo é quase impossível. Largo, correnteza forte, né? E aí você, eu, você, ser humano, estamos de um lado e Deus está do outro. Aí, como nós chegarmos até lá? E aí me veio uma ilustração, né? A gente constrói uma ponte. E aí, se eu construir uma ponte, haverá contato, haverá possibilidade de contato. Essa ponte é o grafê. Né? Essa ponte é o grafê. O que Deus quer falar comigo é o logos. Mas quando a gente se encontra e conversa, é o rema. Né? Excelente. Aí ficou desenhadinho. Desenhado, alinhadinho. Ou seja, né? Eu quero que a comunicação chegue lá. Né? Eu vou pegar o exemplo que ele acabou de lembrar aqui do anjo, né? E Maria e tal, né? Ou seja, Deus já tinha pré-estabelecido que haveria um nascimento de uma criança. E Deus, no seu coração, na sua sabedoria, né? Na sua soberania, Deus escolheu uma moça especificamente, chamada Maria. Mas precisa chegar nela. Né? Então, ali eu percebo o seguinte, né? O anjo, o mensageiro, ele faz um papel de grafê. Porque ele, embora seja um anjo sobrenatural, né? Mas ele foi o mensageiro. Né? Mas a hora que houve a comunicação, a hora que houve o contato, pronto, ali houve o rema. E o que transforma a vida é o rema. Que é o rema que gera fé. Por quê? Porque o rema eu senti o calor do que o Raul queria me falar, eu senti a emoção do que o Raul queria me falar. Por outro lado, saiu dele um carinho tremendo ao querer falar comigo. Existe uma mensagem maravilhosa, amorosa, graciosa, de amizade, de carinho, de solução, de tantas coisas que ele quer dar para mim. Mas o que acontece? Eu estou aqui, como chega em mim isso? E aí o rema é quando eu ouço o Raul falar, eu ouço a fala dele, e aquilo começa a me... Ou seja, aquela emoção aqui, chega aqui. E eu chego pro Raul e falo, Raul, obrigado. Raul, eu recebo isso que você está me dando. Eu recebo isso. Então eu vejo que esse amor maravilhoso de que Deus nos ama demais. Né? De tantas formas, né? E eu estou falando de uma delas. E uma das formas de Deus amar é comunicar. A comunicação é uma das grandes formas de Deus revelar o seu amor. E principalmente com quem faz comunicação, né? O que é comunicação? Comunicar é entender o que foi dito, né? Houve comunicação quando alguém falou, o outro recebeu e entendeu, né? A comunicação, né? Houve realmente a comunicação. Deus nos ama. E Ele nos ama através também da sua palavra, né? E o verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne. A palavra ali, logos, verbo, logos, se fez carne. Então, quando diz isso, a ponte foi construída. Né? A ponte foi construída. Havia uma intenção. E uma pessoa chamada Maria recebeu. Então, graças a Deus, né? Porque Maria disse, cumpra-se em mim. Então, quando Maria disse, cumpra-se em mim, ela recebeu o amor que estava na mensagem daquele anjo. O amor de Deus, não do anjo, né? Não era o amor do anjo, era o amor de Deus que foi criado a mensagem. E agora o anjo só trouxe a mensagem. Mas Maria captou não a mensagem do anjo, mas do Pai. Do Pai. Ali, então, houve o nascimento de Jesus. Então, o rema foi quando Maria disse, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E a Bíblia está cheia disso, né? Porque cada um de nós temos a sua experiência com Deus, né? E aí, voltando à questão da Nine, né, da aula em si, da Fateme, é gostoso quando você percebe que os alunos, a gente passa o grafê, está escrito, a gente passa o logos, qual é a mensagem, a revelação, a hermenêutica da coisa. Né? Olha, isso que quer dizer, o grego fala isso, o hebraico e tal. Mas aí, daqui a pouco, você olha aquela pessoa em lágrimas, recebendo. E o melhor de tudo, aquela história do Zaqueu, a famosa história do Zaqueu, né? Desce depressa, Zaqueu. Daí Zaqueu desce. Eu vou na sua casa hoje.
preciso ir na sua casa. Ele desce, vai. Ele diz, se eu roubei, eu vou devolver. E começa a falar... Ou seja, algo mudou na vida de Zaqueu. O que mudou na vida de Zaqueu? É porque Zaqueu pegou o rema. Né? Pegou aquela palavra revelada, ou aquela... Me permita usar uma expressão aqui, né? Rema é palavra revelada, né? Mas palavra... Essa é esquisita eu vou falar, mas tentar entender. É a palavra amada. É a palavra revelada, é aquela palavra Excelente. cheia do amor de Deus. Excelente. Que a pessoa fala, uau! E aí o amor de Cristo nos constrange. Você fica constrangido com aquilo, você fala, uau, é para mim, eu recebo. E o que acontece? Amanhã eu mudo, hoje eu mudo. Cara, não vou mais pecar. Não vou mais fazer isso. Olha, Raul, me perdoe, eu pequei contra ti. Mas o que aconteceu com o pai que está pedindo perdão assim? Sei lá. Entrou, recebeu. Recebeu. É engraçado, né? A gente aprende ali o grafê, a gente aprende as escrituras sobre o Logos, que é Jesus, né? Jesus é o Logos de Deus. E aí aquilo ali gera transformação. E vem um rema, né? Gera a transformação nas nossas vidas, né? E aí é engraçado ali que não é só um texto, não é só escritura, não é só a gente ler né, e decorar um versículo. É vivo, né? Aquilo ali a palavra é viva, né? Então a palavra fala, né? Jesus fala, as palavras que eu lhes falo são espírito e vida, né? Uhum. Então é algo assim que aquilo ali gera vida para você, né? E aí você recebe aquilo, você entende aquilo, você experimenta aquilo, e aí aquilo você começa a passar para outras pessoas agora. Que a palavra, ela não para em você, não para na gente, né? Aquilo ali gera transformação, né? Que nem você falou no começo ali, um rio, né? Rios de água viva, rios, sabe, fluindo através da sua vida. A palavra flui através da sua vida. Isso é muito interessante. E até pegando o gancho, né? Eu lembro que nas aulas, assim, a gente ouvia muito, assim, que a gente tem que se relacionar com a palavra. E eu ficava, cara, como é que eu me relaciono? O que isso significa? O que isso significa? Como é que eu posso me relacionar? Eu tô lendo, e parece que tu tô entendendo nada do que tá escrito aqui. Como é que eu posso, né, ter esse relacionamento? Até que a gente vai, então, nesse processo das aulas, né? E aí você tá fazendo seu devocional, e aí um dia você tá lendo um texto que você já leu há 25 anos, que você já leu 500 vezes, e aí parece que aquele negócio salta. Parece que brilha, você fica, meu Deus, isso aqui, tava sempre escrito isso aqui? Tipo, vocês estão vendo o que tá escrito aqui? Eu, assim, falando um pouco de uma experiência pessoal, teve uma vez, bem nessa época que a gente tava fazendo as aulas, e eu tava fazendo meu devocional e tal, e aí eu tava lendo um versículo, parei lá no versículo de Provérbios 4:18. Já tinha lido aquilo lá várias vezes. E aí começa assim o versículo, né? A vereda do justo é como a luz da alvorada, como a luz da aurora. Aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui é comigo. O justo aqui, ó, em Cristo sou eu, é o meu caminho que essa palavra tá falando. E aí, continua, né? Vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Quando eu li naquele dia, eu falei assim, meu Deus, quer dizer que não tem como eu regredir, não tem como eu ficar estagnado, não tem como eu parar e ficar parado no mesmo lugar. Na verdade, isso aqui tá falando que o meu caminho como justa em Cristo é pro avanço, é pro crescimento, é progressivo, são passos certeiros, né? Passos largos. Eu fiquei, meu Deus, eu já tinha lido, gente, aquilo lá umas 500 vezes, mas naquele dia... Aí pronto, aí eu comecei a chorar, aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui é comigo. Olha, Deus me ama. Deus me ama, o amor dele me envolve, né? E aí eu falei assim, então isso é se relacionar. Isso significa o se relacionar. Não é só um conjunto de informações que eu tenho que ficar batendo a cabeça para entender o que... Não, é revelado, né? Até existe um versículo que fala, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? Isso... E aí quando Jesus estava finalzinho do ministério dele, já praticamente última semana ali, ele fala para os discípulos, olha, a gente passou aqui 3 anos juntos, dormimos juntos, viajamos, conversamos, eu falei um monte de coisa para vocês, mas é o seguinte, eu ainda tenho mais um monte de coisa para dizer para vocês,
mas vocês não podem suportar agora. Está lá em João 16. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os ensinará todas as coisas. Amém. A gente entende ali, né, que existia justamente essa diferença. Então, quando alguém não conhece a Cristo, ele pode até ler, pode estudar, pode fazer doutorado em teologia, que ele não vai alcançar essa experiência. É uma experiência simples, é uma experiência profunda. É pessoal, né? Pessoal, é com você o negócio. Ele não vai alcançar isso. Ele pode entender essa palavra no hebraico, esse texto, analisar. Ele pode tentar compreender qual que era a intenção do autor. Ele pode tentar várias coisas. Ele pode chegar em vários estudos e saber tudo que todos os pais da igreja e todos os outros disseram sobre esse versículo específico. Mas ele não vai chegar. Porque somente com o Espírito da verdade, somente com o Espírito Santo, para que essa palavra seja iluminada. Então, o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos, então, porque a Bíblia ela foi escrita por vários homens, pessoas, né? Sim. Só que ela foi inspirada, não são 40 autores, são os 40 autores mais o Espírito Santo, que é o mesmo em todos. Então, eu não consigo me encontrar com Davi para entender o que ele realmente queria dizer, com Paulo para entender qual que era a intenção dele. Mas tem um outro autor que estava junto com eles, que esse eu consigo me encontrar com ele e entender qual era a intenção dele, qual é a intenção dele com aquele texto. Eu consigo me encontrar com ele. Né? Então, esse autor está do meu lado. O mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos ali é o Espírito que ilumina o meu coração na hora que eu estou lendo a Bíblia. Então, a interpretação bíblica, ela precisa ser uma interpretação espiritual, ela precisa vir dessa forma. Até porque, vamos pensar em Davi, que escreveu o Salmo, a maioria dos Salmos, né? Ele escreveu num contexto, né? Ele escreveu num contexto histórico, num contexto pessoal, das pessoas ao seu redor. E eu estou lendo num contexto completamente diferente, né? Estou em 2025, tecnologia, toda uma série de coisas. Porque se fosse conversar com o Davi, não ia ajudar muito. Também não, é verdade. Se fosse conversar com o Josué, lógico que ia, né? Imagina conversar com essas pessoas, mas como você falou, né? Se a gente conversar com o Espírito Santo, né? É completamente atual, né? Ele estava lá, ele é autor também. Ele é estava tão lá autor quanto Davi. naquele contexto, mas está aqui nesse contexto. E aí, eu falei da ponte, né? Aí a ponte está feita. Aí é maravilhoso, né? Meu Deus. Vocês têm... Qual o momento, assim, para vocês... que vocês entenderam isso, que aquilo ali foi revelado para vocês, mas como um testemunho mesmo, né? O momento que vocês olharam aquilo ali e falaram, cara, isso aqui é para mim, sabe? Eu concordo com essa verdade, eu concordo com o que Deus está falando a meu respeito, isso aqui é meu, e começou a se basear naquilo ali. Qual foi esse momento, assim, que vocês, sabe, enxergaram com outros olhos, né, com a experiência que ela teve, assim, qual essa primeira experiência que vocês tiveram, assim, com a palavra? Eu responderia de duas formas essa pergunta. A primeira forma que eu responderia é primeiro a minha própria salvação, né? Eu cresci basicamente na igreja e, né, dos meus 10 anos aos meus 18 anos, eu vivi dentro da igreja, mas frequentador, né? Mais para não levar puxão de orelha da mãe do que do que querer estar lá, né? Na verdade, eu queria estar em outro lugar. Mas um dia, eu sempre conto nas minhas aulas, eu estava atravessando a rua, indo embora do culto, inclusive. Atravessando a rua, indo a pé, era perto de casa. Indo para casa, eu parei para esperar os carros passar. Me veio uma convicção que eu ia para o inferno. Uma certeza que eu ia para o inferno. E eu fiz uma oração ali, esperando os carros passar. Falei, Senhor Jesus, não me deixe para o inferno. Não aconteceu nada. Assim, o anjo apareceu. Mas os carros pararam, eu atravessei a rua. Eu sempre brinco. E quando eu cheguei na outra calçada, eu era outra pessoa. Uau. Meu Deus. Por quê? Porque daquele dia em diante, eu comecei a ler a Bíblia. E ler Bíblia. Eu li a Bíblia todo dia. Eu tenho até hoje essa Bíblia em casa. Uma Bíblia católica, inclusive.
Eu tenho ela e ela está tudo anotada atrás, a lápis. Então, isso foi o primeiro momento com a Bíblia. Primeiro, sim, de nascer de novo, eu digo que é ali que eu fui salvo. Mas de ler a Bíblia, de querer frequentar a igreja, de querer... Daqui a pouco eu já estou nas frentes de evangelização da igreja, já estou pregando a palavra. Isso é o primeiro momento. O segundo momento, quando eu era namorado da Priscila, eu morava em Londrina, a Priscila aqui em Curitiba, e eu vinha visitar a minha namorada, né? Eu vinha ver a Priscila. E eu cheguei muito cedo, o primeiro ônibus... Estava lá na Rua Barbosa, o primeiro ônibus ainda não... Tinha que esperar o primeiro ônibus que ia chegar. O ônibus de Londrina chegou muito cedo. E eu estava lendo a Bíblia. Eu sempre li muito a Bíblia. E ali, naquele dia, lendo a Bíblia, só não sei dizer o texto, infelizmente. Mas me veio a convicção. Eu sou um pastor. Meu Deus. Então, eu digo que esses 2 momentos marcaram a minha vida. De madrugada, esperando o primeiro ônibus, ali na Rua Barbosa, me veio uma convicção fortíssima de que e quando eu digo pastor aqui não entrando aqui no mérito dos 5 ministérios, mas pastor no sentido de tempo integral, né? Então hoje isso foi a minha primeira experiência, né? Eu colocaria até uma terceira. Eu estava para decidir qual faculdade fazer e me veio algo. Eu sou professor. Eu quero dar aula. Eu quero ensinar. Eu quero escolher algo que eu possa ensinar. Então, assim, essas 3 coisas assim, marcaram muito a minha vida. Legal. Eu tive, acho que voltando também, né, conversão ali, eu venho de uma família cristã, então, desde cedo ali convivendo, escola dominical, ali como se já fosse, mas chegou o momento que eu fiquei em dúvidas, né, ali com 12 anos, se eu era salvo mesmo ou não, né? E realmente, talvez eu já tivesse confessado antes, provavelmente sim, mas ali bateu aquela dúvida, né? E aí tem um texto que diz: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. É bem simples, né, para uma criança entender. E aí eu entendi que eu precisava ter o filho de Deus. Eu precisava ter Jesus. E isso foi ali com 12 anos, próximo ao batismo. Me batizei também nessa época. Mas pegando depois, né, algumas coisas que mudaram o rumo da minha vida, um texto que para mim é rema, né, como a gente diz, diz que na bênção de Deus para Abraão, Gênesis 12, fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E, né, eu estudei engenharia, trabalhei muito tempo com engenharia, muito tempo, nem é tanto assim, mas trabalhei com engenharia, depois abri minha empresa, e olhando nos negócios, olhando na igreja, olhando nos outros relacionamentos, e entender que você foi abençoado, que é o que diz ali o texto. Eu te abençoo, e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu peguei isso e falei, é isso que eu vou viver todos os dias. Então eu entendo que tudo que eu faço precisa estar alinhado com essa palavra. Eu recebi ela para mim, entendendo que essa bênção está sobre a minha vida. Então, tudo que eu faço, as pessoas precisam ser abençoadas. Se as pessoas tiverem contato com a minha empresa e saírem sem ser abençoados, está errado. Não é para isso que existe. Se as pessoas tiverem contato comigo, forem na minha casa e não saírem abençoadas, está errado. Porque a Bíblia diz sobre a minha vida que, por meio de mim, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, eu sou uma bênção. Eu entendi que eu sou uma bênção. Isso vale para todo mundo, né? Mas para mim, que nem João fala que ele é o discípulo amado. Se Jesus amava mais ele do que os outros, não sei, e a Bíblia nem vai dizer isso. Mas ele fala, eu sou o discípulo amado. Ele recebeu para ele. Se os outros vão receber também, problema dos outros. Eu sou o discípulo amado. Então, eu sei que eu sou uma bênção. Isso é para mim. Sim. E como a gente está falando
bastante aqui, né? Identidade e palavras, então, que podem direcionar a nossa vida, né? Como a gente vai direcionar ali. E se alguém está ouvindo esse episódio e ainda se sente meio perdido, não sabendo ainda qual que é a sua identidade, ainda tentando se encaixar, achar que precisa pertencer ali nos lugares, né? Qual verdade da Bíblia vocês poderiam deixar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Se eles estão ouvindo agora, e assim, pensando assim, eu não sei qual que é a minha identidade, eu ainda não tô por fora, ainda não tô entendendo. Que verdade que vocês poderiam deixar aí para eles que estão ouvindo? Esse texto que eu vou citar aqui, ele é usado principalmente para quem tá perdido, no sentido de longe de Deus, uma coisa assim, né? Mas aquele convite lindo de Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A dúvida é um fardo. O medo é um fardo. A dúvida rouba o nosso tempo, né? O engano rouba o nosso tempo, porque você acaba tentando muita coisa que não dá certo. Não é verdade? Então, a dúvida. E às vezes você, na dúvida, faz algo, mas não é aquilo, você faz outro. Você vai por aqui, você vai por ali, você vai por ali, e não dá. E você se sente triste, você se sente vazio. Lá no fundo tem um vazio, não é aquilo que você queria, não está satisfazendo, não tá legal, não está gostoso, não é uma certeza dentro de mim, não é uma coisa que, uau, que gostoso. Uma coisa, poxa, é bom levantar segunda-feira para fazer aquilo, né? É bom. Se precisar ficar até depois das 6, é bom, é gostoso. Não é peso. Então, esse texto, vinde a mim, é porque só Jesus, só Jesus e só em Jesus nós podemos encontrar essa resposta, né? O texto que ele citou aqui do Espírito Santo, e eu vos guiarei a toda a verdade. Eu não vos ensinarei sobre a verdade. Eu vos guiarei na verdade. Você vai caminhar é uma estrada chamada verdade. Você é guiado ali. Você citou no início um versículo onde diz: fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. No império, você não tem identidade. Uau. No reino, você tem. Mas no império, é imposto. Meu Deus. Meu Deus. Mas no reino, né, ele sonha com você ali. Cara, esse aqui é o lugar que eu escolhi para você. Esse aqui é o lugar que eu quero viver com você aqui, ó. Eu quero ter uma experiência com você aqui, gravando esse podcast, né? Você nasceu para isso. Sabe aquela história? Eu nasci para isso. Eu amo essa parte. É triste, mas é lindo, né? Quando Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Ah, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E aí esse cansado é quando você não tem essa certeza, quando você não tem essa alegria, aí é fardo e é cansaço. Então Jesus diz: vinde a mim. Então você que está perdido aí, né? No sentido, você jovem, que faculdade eu faço? Com quem eu caso? Onde eu vou morar? Onde eu moro? E você que está assim, cansado disso, né? Embora é jovem, não poderia estar cansado, né? Mas, mas se você está aí insatisfeito... A gente já viveu isso, sabe que sabe fica. como é. Se você está assim, eu quero dizer algo para você, né? Decida, em primeiro lugar, Jesus. Jesus. É Ele que tem a resposta. A Nine é um instrumento, é uma ferramenta para isso, e podemos dizer para você que se você fizer a Nine, né, vir para uma igreja, ou aqui no nosso caso, fazer a Nine também, eu tenho certeza que você vai encontrar esse Jesus, né? Você vai encontrar essa pessoa que vai... E esse Espírito Santo que guia, né? Então, decida fazer algo, mas não qualquer coisa. Não aposte. Não faça da sua vida uma vida de apostas. Né? Tá na moda agora os bet, né? Não faça da sua vida as apostas, né? Sabe? Busque aquele que tem resposta. E é Jesus. Eu diria isso para você agora, né? Vinde a mim, venha até Jesus. Amém? É isso, eu penso assim. Acho que complementando ainda,
João 1,12, né? Aos que o receberam, Uau. aos É que isso aí. creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Uau. E aí, falando de identidade, né? Você não sabe qual é a sua identidade, você não sabe quem você ou está querendo muito a aprovação das pessoas, querendo que os outros te afirmem, te elogiem. Saiba que se você crê em Jesus, você tem o poder, você tem o direito de se tornar filho de Deus. E aí, como filho de Deus, você tem o amor de Deus, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Então, você pode viver nele, por ele. E isso vai mudar completamente tudo que você imaginou para sua vida, com certeza. E como eu falei, só me permita, eu falei ali sobre origem e identidade. Você nunca vai descobrir a sua identidade se você não tem origem. Né? Então, assim, como o Raul falou, você precisa de Jesus em primeiro lugar. Como eu falei aqui, o Raul também falou, né? O Raul teve a dúvida, será que eu sou salvo? Eu tive ali o meu medo, né? Cara, eu vou para o inferno. Se eu continuar essa vida aqui, eu vou para o inferno. Ou seja, eu preciso definir, em primeiro lugar, a minha origem. E a minha origem é nascer de novo. É nascer, ser salvo. E aí vem o segundo. E dentro de tudo isso, agora que eu já sou salvo, minha identidade. Amém. Muito bom. Tem um texto, né, para deixar o último, para finalizar, 2 Coríntios 5,17, que é um texto que complementa tudo e fecha ali com chave de ouro, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Amém. Isso aí. É isso. Isso aí, Papi, Raul, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, uma conversa assim muito edificante, com certeza, uma verdadeira ali instrução, né? E se esse episódio falou com você, né? Ou se você lembrou de alguém, compartilhe com essa pessoa, né? Para ela saber, né, sobre identidade, Jesus, tem qualquer coisa que ela pode estar passando na vida dela hoje. Existe uma solução em Cristo Jesus, né? Jesus é a resposta para qualquer coisa que você possa estar passando. Amém. Queria convidar alguém de vocês para fazer uma oração para a gente encerrar aqui o nosso episódio. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, uma alegria estar nesse projeto, nesse programa. Obrigado porque sabemos que o que está sendo feito aqui vai chegar na vida de alguém. Vai chegar aos ouvidos de alguém, aos olhos de alguém. E eu sei que isso tem poder para transformar essa vida. Amém. Porque não é a beleza do programa, não é a qualidade da imagem, do áudio, mas é a mensagem. E a mensagem, como nós falamos aqui, vinda do trono de Deus. Por isso eu quero abençoar, Pai, essa pessoa que está nos ouvindo, declarar que a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus chega ao coração dessa pessoa e que a verdade, essa identidade seja revelada. Nós abençoamos, ó Pai, a Nine como escola, declaramos que continue abençoando. Somos gratos ao Senhor por esse projeto e continuamos abençoando para que mais e mais pessoas encontrem a vontade do Senhor para a vida delas. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.